igreja, centros de umbanda ou qualquer outro lugar que seja, vai sempre primar para o nosso crescimento. Porque o que se valoriza é a individualidade, é o ser. E aí nós precisamos fazer as correções em nós. Nós estamos aqui neste mundo para sermos felizes, para que possamos ter alegria, esperanças renovadas. Proposta não por nós, mas por Jesus. E ele vai muito mais longe. O que nos assusta, sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quando nós falamos de desprendimento dos bens terrenos, não é questão de você negar as coisas dos bens terrenos, mas você administrá-los para que você não tenha apego. O apego tem nos perdido há longo tempo. Para falar um pouco do apego, eu trouxe para nós exemplos de estudiosos na área da psiquiatria que são muito interessantes para a nossa reflexão. Peço licença a todos para ler aqui um item, para que eu não peque colocando palavras ou ideias onde não existem, mas para que nós possamos fazer um fecho dentro desse nosso bate-papo, para que esse fecho venha, através de exemplos, através de coisas reais, demonstrar-nos o quanto é importante esse processo do aprendizado em nós e do estudo da vivência de nosso Senhor Jesus. Esse livro chama A Cura Integrada de Corpo, Mente e Alma. Livre-se das dores emocionais por meio de exercícios. Vamos lá, vamos ver o que ele nos coloca aqui. O que é dor emocional? A dor emocional é um dano causado por infortúnio em sua vida. Você pode estar inconsciente desta dor ou até conviver com ela, mas desconhece os eventos ou memórias relacionadas. Você pode sentir que algo está errado, mas não sabe o que é, o que é o que está machucando interiormente e tem medo de enfrentar, seja lá o que for. Muitas vezes a dor emocional é sentida como alguma disfunção no trato digestivo. Estômago, digestão alimentar. Uma pressão no pescoço ou nos músculos. Um problema de pele ou cansaço. Às vezes a pessoa tem um problema de pele, tem um cansaço muito crônico. As dores emocionais costumam trazer recordações desagradáveis, que podem causar medo, tristeza ou revolta. Ele fala lá que essas dores emocionais são inconscientes. Muitas vezes a gente tem lá, pessoas têm processos de queimação estomacal, né? Olha, eu sinto cansaço. Às vezes eu acordo cedo, dormi bem, mas eu acordo cansado, não é? Muitas vezes não tem envolvimento espiritual. O que pode estar acontecendo é uma dor que você tem lá emocional, você desconhece por não fazer esse processo de introspecção, de volta para si mesmo, não questiona e permanece mais tempo com a dor. Então, o médico aqui está colocando para nós claramente que esta questão existe. E ele coloca alguns itens importantes para que nós possamos refletir do porquê acontece essa dor emocional. Primeiro que ele coloca, preso ao luto. Então alguém desencarnou. A pessoa desencarnou e você não aceita. A maior parte de nós não aceita. Papai e mamãe desencarnou o filhinho. Né? Muitas vezes nós ficamos até obsediando para que o espírito não cresça. Né? Ele fica muitas vezes preso, fixo em nós por causa disso. Mas quando ele fala preso ao luto, ele não está falando só desse processo de desencarne. E eu vou trazer para vocês, para que nós possamos refletir. Se você perdeu um ente querido há mais de um ano e continua sentindo como se esta perda tivesse ocorrido ontem, você pode estar preso ao luto. Se o seu relacionamento afetivo terminou há mais de 6 meses, lembra que eu falei da criança? Ah, meu Deus, eu perdi, agora minha vida acabou, meu príncipe encantado voou, eu passava a noite em claro teclando com ele, que vai me escrever versinho, acho que nem escreve mais versinho hoje, como é que
faz? Como é que a gente namora hoje? Acho que no meu tempo a gente escrevia cartinha, né? Agora pela internet a gente escreve e-mail, né? Fazer e-mail. Não, agora é no Facebook, né? O papo é um lá. Há mais de 6 meses, espera que eu perdi aqui. Mais de 6 meses e ainda assim continua pensando nisso, insistentemente, talvez esteja vivendo o luto. Se você é um jovem ou adulto e acha que gasta muito mais tempo relembrando o passado do que focando no presente, você pode estar sofrendo um tipo de dor emocional. Quando eu fico remoendo o passado, eu estou sofrendo dor emocional. Olha aí a doença. Nós falamos no começo. Jesus veio para quê? O reino de Deus. Implantar o reino de Deus. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. O reino de Deus que Jesus apresentou é o reino dos sentimentos. Né? Ele fala para Hanan, o sentimento, veio trabalhar o sentimento, implantar verdadeiramente o reino de Deus. E o Evangelho vai falar que quando nós seguimos o Evangelho de Deus, as leis de Deus, os ensinamentos trazidos por Jesus, nós não adoecemos com facilidade. Então, peraí. Quer dizer que quando eu respeito, amo a Deus, procuro seguir os ensinamentos que Jesus nos deu, eu não adoeço com facilidade? É exatamente isso. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer o seguinte: 5 diferentes estados psíquicos do luto. Dessa questão, apegada. A minha namorada me largou, sai 6 meses, eu não consigo esquecer ela, passo o dia inteiro pensando nela, vira obsessão, porque a ideia fica fixa ali. E aí, o que ele quer dizer mais para frente? Ele faz o seguinte: 5 diferentes estágios psíquicos do luto, que, de acordo com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, a doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma psiquiatra, se eu não me engano, ela estudou o processo do luto, aquele processo do desencarne, da morte em si, para ver como isso tinha efeito em nossas vidas. E ela esclarece o seguinte: são 5. Negação. Primeiro a gente nega que a pessoa morreu. Não morreu não, meu Deus, não morreu não. Depois vem a raiva. Por que você morreu? Você não tinha que ter morrido. Você me largou aqui com esse monte de criança. Agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para cuidar desses catamentos sozinha? Me ajuda aí, ô. Me ajuda aí com as coisas da pena, né? Estou complicando, né? Transferência, né? A gente começa a transferir. Poxa, meu marido morreu por causa disso, por causa de tanto filho também. A gente começa a fazer uma série de reflexões e transferir o problema da dificuldade que a gente tem para o outro. Depois a gente cai na depressão. Poxa, vem aquela tristeza, porque o pessoal numa época fala cair a ficha. Engraçado, quando eu vejo esse negócio de depressão, eu nunca lembro, melhor você não gravar isso não. Eu vou falar uma coisa aqui. No meu tempo não era isso. No meu tempo assim, a gente perdia a namorada, falava assim, pô, você tá na fossa, né? Ficou na fossa. Agora ficou fácil, né? Você gostou, né? Você já ficou na fossa algumas vezes, fala aí a verdade, né? Ficou na fossa, né? Eu fiquei pensando que dia assim, Jesus, ficar na fossa. Você não gostou como negativo, só o cheiro, né? Por que eu te falava, ficou na fossa, né? Ainda fiquei pensando, eu me lembrava, praticamente, da minha infância, o Roberto Carlos, é uma brasa mora, né? Aquela coisa assim, aquela coisa, aquela gíria que falava. Você fala para uma gatinha hoje, é uma brasa mora? Fala, pô, e aí, mano? Aqui, né? Tem que fazer todo um processo de riso em relação ao que nós estamos dizendo. Depressão e depois aceitação, não é? Então, a pessoa chega nesse processo, são os estágios normais de acontecerem. Mas boa parte não acontece assim. E ela vai colocar aqui, não é? Mas, presos à dor, resistiram seguindo com as suas vidas porque tinham medo do que poderia acontecer se deixassem para trás as pessoas amadas que faleceram.
temiam começar novos relacionamentos ou se interessar por outras pessoas. Aí ficou patológico. Eu não vou casar porque o meu marido morreu, então eu vou ficar de luto a vida inteira. Aí fica aquelas viuvinhas, né? Que fica aquela coisa, só anda de luto, só anda de preto. Né? Antigamente punha umas coisinhas aqui na frente, assim, que era, como é que chama aquele negocinho? Umas rendinhas, né? Ficava aqui, e ela andava com aquele chapelão, todo mundo recebia lá, vai a viuvinha. Né? Se é por lá por os nossos literatos escreveram muitas vezes esses processos, né? A viuvinha. Então, é algo patológico, algo que já não está correto. Né? Atolados no passado, elas acreditavam que recuperar a felicidade não só era impossível, mas também errado. A pessoa não acredita que ela possa vivenciar. Eu conheci uma senhora, amiga já de muitos anos, de líderes espíritas. O falecido, não é? Desencarnou há muitos anos, 20, 30 anos atrás. Nunca mais casou na vida. Nunca mais arrumou um outro, me diz o nosso benfeitor, perna de calça, para viver com ela. Só que quando você começa, às vezes, a falar de aspectos de relação, ela fica toda assanhadinha. Ai, você acha que você fala assim, nossa, hoje você está bonita, né? Aquela coisa do respeito, do carinho. Hoje você está bonita. Ai, você acha, né? De arrumar um velho. Ah, meu Deus, eu casei faz tanto tempo, agora não quero nem saber disso. Né? Mas você olha assim, o corpo fala. Né? Tem um livro chamado O Corpo Fala, do Pierre Rival, psicológico. Ah, eu não quero nem saber disso. E põe a mãozinha assim no rosto, assim você fala assim, e com a palma da mão voltada para frente. Quando você põe a palma da mão voltada para frente, é que você está querendo. Mas eu não quero não. Né? E põe assim, mas se a pessoa, ela sabe, o psicológico está querendo negócio. Você vai numa festa, o cidadão está dividindo o bolo, aí chega para você assim, e te dá o bolo. Você pega o primeiro bolo, você fala assim, meu Deus, isso está uma delícia. Aí vem o segundo, você pega também e come. Vem o terceiro, está todo mundo já olhando para ver se você, né, se você está comendo, você já percebeu que tem alguém olhando. Aí você olha para ele e fala assim, você quer o bolo? E você tem aquele bolo enorme. Não, eu não quero não. Mas quando você fala não quero não, você joga a parte da frente. Essa parte aqui para trás e põe o barrigão para frente. Quando você faz isso, é o boi que suja. Essa parte de baixo aqui chama boi, na psicologia. Quando o boi vai para frente, é que ele está de fora. Né? Aí o psicólogo fala, você está falando uma coisa, mas você está sentindo outra. É assim que a gente vê. E médium é uma porcaria, né? Como a gente tem, além disso, você tem a mediunidade, você olha assim, além dele estar falando, o boi dele está falando que ele quer mais, você vê o espírito no plano espiritual obsessor. Come, meu filho, que eu também quero comer contigo. Vai, né? Vai, pega, que estou numa larica danada. Né? E ele vai, então, pega o bolo na segunda ou terceira vez que você fala. É assim que funciona. Então, o que está acontecendo com isso? Nós, psiquicamente, estamos presos no passado. Eu não vou arrumar mais ninguém, minha vida acabou e você está cheio de vida. Você nega a viver. E quando você nega, será que você não está negando uma concessão de Deus para você? Uma oportunidade de reviver momentos felizes, encontrar aí alguém que possa compartilhar da sua alegria, né? Porque seriam delas as pessoas falecidas. A pessoa falecida é minha, é meu. Né? Tem uma história no livro da André Luiz que até hoje eu olho para ela e eu rio. Porque a mulher inocente era uma médium, fazia curso mediúnico, estudava mediunidade, participava das reuniões mediúnicas e tinha todo um conhecimento. Só que o maridão já havia ido para o plano espiritual. Ela fazia o seguinte, ela ia para a reunião, assiduamente, bonitinho. Quando chegava em casa, ela dormia no desdobramento. Desdobramento é quando nós saímos do corpo, que o pessoal chama de viagem astral. Ela ia atrás de quem? Dele. E ele dava pinote e corria. Jesus, me livra, não é? Me livra. O Senhor me chamou antes, agora me deixa em paz, Jesus. E ela ficava onde ele ia. Não, ele é meu. Ele é meu, eu quero ele para mim. Né? E o Senhor querendo evoluir, ela presa nele. Aí ele fala, meu Deus do céu, é aqui que o Senhor me mandou vir, olha o demônio aí. Né? E ela lá atrás dele. Então, é meu.
Então não é liberdade. Amor não prende, amor liberta. Mas eu falo, vim à casa espírita para se evangelizar. Porque nós temos um discurso fácil. Nós usamos as palavras caridade com facilidade. Eu mesmo falei um monte de vezes aqui. Falamos amor com muita facilidade. Mas o que é amar verdadeiro? Será que amor é perder? É prender? Amor é ciúme? Porque o ciúme leva à agressão. Agressão, leva a bater. Muitas vezes a gente vemos hoje aí a Maria da Penha, está cheia de inquérito hoje aí. Por que será? Qual é a causa disso? Será que é para nós, dentro da casa espírita, ignorar? Não. Muitas vezes isso acontece no nosso lar, lá com nossos vizinhos, com nossas filhas. Hoje mesmo eu vi uma moça contando para mim que falou assim, olha, seu Edson, eu arrumei um namorado, mas acho que eu vou acabar o namoro, porque ele é muito ciumento, sabe? Muito ciumento, pegajoso. Eu passei na universidade agora, estou fazendo direito, ele já fez 3, 4 cursos, desistiu de todos, ele não dá continuidade, eu estou me sentindo muito bem com o curso, já movimentei as minhas energias, 21 anos só, movimentei as minhas energias, comprei um apartamento para nós casar, mas eu estou meio preocupado. Falei, Jesus te abençoe. Porque provavelmente o mentor estava de plantão e falou, se você casar, você vai ter problema. Para enquanto é tempo. Reflete. Não desfaça do amigo, mas ore por ele. Não se permita fechar em 4 paredes. Em 4 paredes, o couro come. Ela não ia avançar mais do que 5 centímetros. Uma mulher que é ativa, que passou no vestibular, que comprou apartamento, que fez um monte de coisa, se você põe numa casa fechada, uma vida, ela não anda mais. E o que acontece com ela? Ela fica na frente frustrada. E aí, se ela fica frustrada, ela não tem controle, quem é que vai sofrer? As crianças. Porque uma pessoa frustrada, quando ela está com o índice de raiva dentro dela é muito alto, ela descarrega em quem? Nos filhos. Vou fazer uma cena aqui, melhor não gravar isso, Jesus Cristo. Vou fazer uma cena aqui para vocês verem, vocês imaginam, vocês vão identificar muita coisa. Mas vocês já viram alguém assim? Vamos, preguiçoso! Vamos, vagabundo! Você é isso, você é aquilo, o outro. É um catalzinho assim que não dá nem, sabe nem falar direito. Já viram isso? Já. O que ela está descarregando naquela criança? A frustração dela. Tá certo? Só que ele é pequenininho, o que ele vai ler? Ele não sabe identificar as coisas. Ele só identifica o que é afeto, o que não é. O que não é afeto, ele tem medo. Porque toda criança quer que você faça o que com ela? Abraça. Se ele chora, o que ele quer? Come. Se ele tem fome, ele chora, o que ele quer? Comida. Ele vai pedir para quem? A mãe. Quando ele tem qualquer dificuldade, o que ele quer? Come. Aquele afeto. Se você começa a gritar com uma criança de 3 ou 4 anos, ele vai começar a ficar tendo medo da mamãe. Ora, a mamãe é mulher. Né? O que ele vai fazer quando ele chegar a uma certa fase adulta? Ele vai traduzir toda mulher que falar mais alta com ele, a mamãe. Porque ele tem medo. Tá certo? Então ele casou. Aí vai chegar aquele momento. Vamos supor que ele case com uma que gosta de discutir a relação. Madrugada, ela está com bronca nele. Vamos discutir a relação. O que ele vai traduzir? Lá no cérebro dele, no inconsciente dele, a mamãe está querendo me agredir. O que vai acontecer? Ele vai começar a gritar, a ofender, porque ele não quer ser maltratado. Então ele não vai aceitar discutir relação com coisa em cima nenhuma. Ele vai cair na parte agressiva dele. Mas de onde vem? Lá do maltrato. Por isso precisamos fazer o processo de boa escolha e de evangelização. Porque dentro do processo de evangelização a gente não faz isso. Nós contemos os monstros. Casagrande. Ele escreveu um livro esses dias, há pouco tempo, deve ser, não sei se está muito bem vendido, mas ele fala dos demônios dele, porque ele entrou na iluminidade. Né? Jogador de futebol, coringão, mas está aí o livro para a gente ler. Encerrando a nossa conversa, que não dá para falar mais, já falei demais. Essas pessoas, elas se negam a voltarem a ser felizes, e o primeiro passo que se dá quando se tem esse tipo de doença emocional é lidar com essa prisão, lidar com esse dúvida. Por que eu estou sentindo isso? Quando eu questiono qualquer coisa em mim, lá dentro, por que você está pensando nisso? Imediatamente a coisa muda.
Porque eu caio no racional. Quando eu caio no racional, eu começo a raciocinar em torno daquilo, há uma modificação interna. Toda aquela situação de dor perde o peso. E eu começo a enxergar melhor a vida. Porque eu passei a racionalizar. Quando eu racionalizei o sentimento, a dor, imediatamente eu me livro dela. Por isso que a gente se cura. A cura é de dentro para fora. Quando eu começo a pensar, o livro dos Espíritos fala que nós temos dentro de nós a possibilidade de fazer muitas mudanças. Muitos de nós falam assim, eu não consigo mudar, eu não consigo isso, aquilo, outro. Mentira. Pelos psicólogos, pelas pesquisas científicas, a coisa mais importante para nós não é comer. Né? Porque as coisas mais importantes para nós são aquelas que nos dão satisfação, prazer e alegria. Então, o prazer não é o sexo também. Não é o sexo que nos dá prazer. Não é o comer, porque a gente fala assim, vamos fazer uma mesa bonita, né? Até estou pensando no almoço que nós vamos fazer, que tem uma carninha de uma costelinha, tudo maneira, tudo que eu não gosto, né? Estou até pensando, mas não é isso que nos dá prazer. O que é que nos dá mais prazer? Resolver problemas, superar dificuldades. Por mais incrível que pareça, foi monitorado pelos cientistas e está dizendo a nós que a coisa mais prazerosa para nós é superar problemas. E, em segundo lugar, a primeira coisa, em primeiro lugar, é o aprendizado. Aprender para nós é a coisa mais maravilhosa. A gente sente prazer com aprender. E, em segundo, a superação das dificuldades. Prazer com isso. Então, nós imaginamos assim, como que eu posso dizer que eu não sou nada? Como eu posso dizer que eu não aprendo? Como que eu posso dizer que eu sou burro? Como que eu posso dizer que eu não consigo? Se a coisa mais prazerosa em mim é o aprender, é o superar dificuldades. É sinal que eu estou me limitando. E quando eu estou me limitando, eu nego até mesmo a espiritualidade. Porque o livro dos Espíritos falou que nós quiséssemos, com o mínimo de vontade, nós modificaríamos qualquer coisa. Mínimo. Eu falei, Jesus, tenho tanta dificuldade para mudar as coisas, é sinal que dentro de mim ainda há alguma resistência. E Jesus ainda vai mais longe. Ele falou assim, já viram a semente do grão de mostarda? Ela é minúscula, né? É uma coisinha ínfima. Jesus falou, se tiverdes fé como a semente do grãozinho de mostarda, podereis mover montanhas de dificuldades. Né? Nossa Senhora! O que ele quis dizer com isso? E o Dr. Nelson Lobo de Barros é um estudioso, ele escreveu um livro chamado O Evangelho de João, tanto o Apocalipse quanto o Evangelho. Ele, quando fazia essas preleções no centro, ele levava a sementinha do grão de mostarda para dentro dele. E a gente ficava envergonhado. A gente não, porque eu não era nascido lá. O Dr. Nelson já desencaminhou há algum tempo. Estou falando a gente porque eu já vi alguns irmãos fazerem essas preleções e mostrarem para nós. Então, meus irmãos, quando é que nós vamos despertar? Quando é que nós vamos permitir que Jesus verdadeiramente entre nas nossas vidas? Mas não esse Jesus que nós estamos vendo por aí, sendo pregado como alguém crucificado, alguém que vem para carregar o pecado, mas assumir Jesus na essência dele como modelo e guia da nossa humanidade. Permitir que Jesus trabalhe conosco de dentro para fora para que nós não adoeçamos mais com coisas pequenas. Para que nós possamos avançar com felicidade, para que os nossos filhos possam ficar alegres, para que o reino de Deus não seja só um reino do plano espiritual, do céu, como queiram que digam, mas que seja o reino daqui, o reino de nós olharmos uns para os outros com satisfação, independente de crença, de credo, de cor, de raça. Porque hoje nós sabemos aí, por mais que queiram negar, a razão e a lógica nos mostram que a reencarnação é uma realidade. Que nós encarnamos negro, encarnamos amarelo, encarnamos vermelho, encarnamos o Brasil, fora dele. Aliás, não precisamos nem fazer essa reflexão. A criança, quando ela está aí na fase infantil, ela não distingue cor de ninguém. A única coisa que ela faz, ela olha e vai lá, vê as crianças, ela vai brincar com a criança, independente da cor que ela tem. O que ela vai fazer com a mãe? Quando ela não sabe, ela vai olhar para a mãe: mãe, por que tem uma cor diferente? E a mãe explica e para ele não interessa. Se ele era amarelo, se ele era vermelho, ele vai lá e brinca. Então, o que dá o preconceito, o que dá essas dificuldades é a reunião social, não é? É a sociedade quando se une, que distingue pessoas em níveis.
que são absurdos. Quando nós olhamos ali com as visões espirituais, com os olhos de ver, nós percebemos que são questiúnculas geradas por nós, problemas da saúde, né, do desrespeito, das dificuldades, até do avanço das drogas. Hoje, nós vemos que são interesses particularistas, de nata de pessoas que não querem conter isso. Se me desculpem, talvez, a forma veemente de falar, mas é uma responsabilidade minha, porque nós podemos ver que quando nós tivermos interesse e nos unirmos verdadeiramente, os nossos filhos, os nossos jovens vão ser salvados vão ser resgatados dessa calamidade que vem destruindo famílias, destruindo vidas valorosas para nós, porque o nosso jovem tem muito talento, é para música, é para o esporte, não é? É para o próprio desenvolvimento da ciência, está inato em nós, porque nós somos filhos de Deus, mas estão se perdendo por interesses que não levam a lugar nenhum, a não ser o desenvolvimento do egoísmo e do orgulho, que impede que o bem que nos é gerado por Deus seja distribuído. Por isso que nós estamos falando aqui dessa questão do servir a Deus e a Mammon. Qual a melhor forma de nós lidarmos com os nossos recursos? Que a paz de Jesus nos envolva, Jesus permaneça conosco e nos ajude no desenvolvimento de nossas vidas. Desejo a todos que a família de vocês seja sempre repleta de luz, de paz, de harmonia, de felicidade. E que a luz que surgir dentro da família de todos aqui, dos lares, possa contagiar o nosso bairro. E nós possamos a cada dia acordarmos diante de Deus muito alegres, muito felizes. Porque acima de tudo, de qualquer intempérie, nós somos filhos de Deus